para a segunda palestra desta manhã, intitulada Integração de dados baseada em ontologias. Nós vamos assistir à apresentação com o professor Maurício Barcelos Almeida. Maurício Barcelos Almeida é doutor em Ciência da Informação pela UFMG, com pós-doutorado pela State University of New York, mestre em Ciência da Informação pela UFMG, especialista em Administração, especialista em Engenharia de Software pela PUC Minas, graduado em Engenharia Civil e possui ainda o título Microsoft System Engineer. Atualmente é professor associado à UFMG do Departamento de Teoria e Gestão da Informação, onde mantém pesquisas em representação do conhecimento. Os principais interesses de pesquisa são ontologia aplicada, vocabulários biométricos e legais, sistemas de informação e modelos organizacionais, além da atuação acadêmica, tem atuado como consultor em instituições públicas. Senhoras e senhores, professor Maurício Almeida. Bom, muito obrigado, por terem vindo. Eu não sei como é que está saindo minha voz aí, é mais um problema que posso falar. Eu estou tendo alguns negócios de microfone. Ok? Pode falar? Posso falar? Pode. Ok, melhor. Bom, vou falar um pouco sobre integração de dados baseados em ontologia, experiência que a gente tem tido trabalhar com isso já há mais de uma década. Como foi falado, eu sou da UFMG, do programa de pós-graduação em Gestão e Organização do Conhecimento, da Escola de Ciência da Informação. O grupo de pesquisa que é liderado por mim e pelo professor Renato da FGV, é o RICOL, Representação de Conhecimento, Ontologias e Linguagem, e temos trabalhado em conjunto com algumas universidades estrangeiras, com os grupos de ontologia, estudos de universidades estrangeiras há um bom tempo, justamente a State University of New York e a University of Arkansas for Medical Science, são parceiros de pesquisa nessa área de modelagem em ontologias. Bom, a palestra está dividida em 4 partes. A primeira, mais uma introdução, e o objetivo é explicar um pouquinho o que entendemos por interoperabilidade e como que a ontologia pode ajudar nessa questão, principalmente porque a ontologia não pode resolver todo o problema de interoperabilidade, que é um problema realmente de difícil de solução. Mas, se a gente souber identificar, vamos dizer assim, o tipo de dados que a gente está manipulando, talvez seja mais fácil aplicar as ferramentas adequadas, inclusive a ontologia. É isso que eu pretendo explicar para vocês. Bom, o que é ontologia? É uma palavra que muitas pessoas têm dúvidas. Se você colocar no Google, vai achar coisas desde a filosofia até a computação, né? Mas é uma palavra assim, bem mais conhecida do que a gente pensa, né? Aqui, por exemplo, tem a porta de um DA lá da UFMG, com uma casa ontologicamente sustentável. Não tenho certeza se a pessoa escreveu sabe do que se trata, mas está lá, né? Aqui também um outro exemplo, né, de uma pichação na época das manifestações de 2013 e 2014, foi feito lá no Senado do Rio Grande do Sul. Um aluno do lado tirou uma foto e enviou para a gente. Mas o que realmente define melhor a ontologia, como é que ela é importante hoje, por incrível que pareça, é o Neymar. Tá? Então aqui nós temos o Neymar, que fez um gol ontológico, e obviamente isso é uma brincadeira, é um jornal lá de Belo Horizonte que custa 25 centavos, então a gente não pode esperar que seja uma informação muito fidedigna, mas é interessante ver aí como é que a ontologia está em todos os campos. Bom, saindo da brincadeira, a ontologia é um termo que aparece desde a
filosofia alemã do século XVII, mesmo que o assunto já venha sido estudado desde do Aristóteles, né? E hoje em dia a gente encontra também muito na área de computação e ciência da informação, o da PRESC, que é o órgão que regula, né, que produz a tecnologia na área de web semântica, né? Então a gente encontra muito material nessa área também. Bom, a melhor definição de ontologia que eu consegui até hoje, né, apesar de várias que existem, é uma definição até antiga do autor da área de inteligência artificial. Ele fala que a ontologia é tipo um cabide conceitual. Né? Então, ali nós temos, vamos dizer, o esqueleto, né, da coisa, e nós vamos pendurando ali conceitos que podem ser usados para diversos motivos. Mas a estrutura principal, né, essa coisa assim, magrinha, esquelética, é o cabide, é a ontologia, vamos dizer assim, a fundação que a gente pode depois preencher com mais dados. Bom, a disciplina que eu ensino na UFMG, chamada de ontologia aplicada, de certa forma ela vai então reunir todos esses conceitos da metafísica, da ontologia filosófica, e aplicar como princípios de modelagem a construção de ontologias, né, na área da computação e ciência da informação. Então, basicamente, é uma árvore invertida, né, com conceitos nas folhas, e aí a gente vai descrevendo o mundo. Nesse aspecto, da mesma forma que as pessoas, né, o Saracevich já falava lá em 96 da ligação da ciência da informação com a inteligência artificial, ele dizia que da mesma forma que as pessoas precisam, né, dos conceitos para falar, se expressar, o computador precisa também dessa estrutura de mundo para fazer inferências automáticas, né? E um dos aspectos que a gente pode também auxiliar, hoje em dia, é a questão da interoperabilidade dos sistemas, né, principalmente dos sistemas médicos. Interoperabilidade é uma palavra que está na moda, né? Todo mundo faz interoperabilidade, todo mundo resolve, mas realmente é uma coisa que a gente ouve mais falar do que uma solução. Na verdade, eu particularmente não acredito numa solução perfeita. Eu acredito que a gente pode mitigar o problema, né? Então, no caso dos sistemas médicos, como a gente tem trabalhado na UFMG, por exemplo, na área de obstetrícia, tem cuidado continuado que, né, a grávida tem consultas médicas, né, desde antes do parto até depois, a continuidade também no cuidado ao recém-nascido. Isso é importante, então, que o profissional de medicina possa ter acesso aos prontuários com a história dessa pessoa, independente de onde ela está, né, do tempo, né? Quer dizer, pode ser hospitais às vezes diferentes, momentos diferentes, mas aqui tem que estar transparente. Então, a ideia da interoperabilidade, no caso da medicina, está muito ligada a essa questão da nossa pesquisa, né, de ajudar o cuidado continuar. Tá? Bom, falando um pouquinho sobre representação do conhecimento, então. A teoria semiótica, eu vou até já, antes de começar a falar, me desculpar, deve ter talvez especialistas aí na área de semiótica, eu vou ser bem simples, bem simplificado, porque nós temos realmente pouco tempo, né? Mas a teoria semiótica é uma teoria muito interessante, muito didática, para explicar a forma, né, que o significado é gerado através da interpretação de dados sensoriais, né? E o criador foi o Peirce, matemático filósofo do século XIX. Bom, o Peirce criou um triângulo que, né, é conhecido, ficou famoso, que tem, né, a base de uma lógica criada pelo próprio Peirce, uma lógica de primeira ordem, e depois disso a gente teve diversas interpretações, por exemplo, muito conhecido na área de ciência da informação, o Alvin Richards da década de 20, né, fez uma coisa um pouquinho diferente, mas não fugindo muito do Peirce. E também a Dalberg, né, na década de 70, mais conhecida ainda na nossa área, né, de biotecnologia e ciência da informação. Bom, qualquer que seja o tema adotado, a ideia da semiótica é bem simples, né? A pessoa,
à medida que ela percebe, que ela olha para um signo, um símbolo, né, um desenho, uma palavra escrita, ela forma um conceito na cabeça dela, através da lembrança que ela tem de ter visto aquele objeto. Então, quando eu olho para esse desenhozinho do elefante, né, eu me lembro, meu pai me levou no zoológico quando eu era pequeno, eu vi aquele bicho lá, e esse bicho aqui é o elefante. Né? Então, eu formo esse conceito na minha cabeça. A ideia do triângulo semiótico, agora adaptada para ontologias, que é do Tonsor, né? Então, é essa forma de um objeto que é representado por um símbolo através de uma convenção, quer dizer, eu chamo elefante, aquele animal de elefante, porque eu aprendi assim, que é assim na língua portuguesa, uma convenção. O elefante poderia chamar gato, se fosse assim, que fosse ensinado, né, a gente desde pequeno. O signo, o conceito forma na nossa cabeça a partir da experiência, né, que nós temos, como seria a aresta aqui do lado esquerdo, né, e também temos a aresta do lado direito, que é a percepção, quer dizer, como eu percebo o signo, né, eu formo o conceito. Bom, segundo o Peirce, basicamente é isso que acontece quando eu olho para o signo e vou interpretar o que acontece na minha mente. Bom, eu vou novamente me desculpar e pedir licença para criar, né, para sugerir um outro triângulo um pouquinho diferente, que vai ficar mais fácil de explicar o que eu quero passar para vocês, tá? Então, esse triângulo de significado que eu vou apresentar aqui, vamos dizer, uma corrupela dele, né, eu vou dedicar símbolos. Esses símbolos podem ser diversos, né, pode ser cachorro, perro, dog, cão, canis, marley, né, que seria o nome do cachorro, são todas as coisas que vão se remeter àquele animal, né, cachorro. Em outros casos, eu tenho os indivíduos, aí que eu coloquei uma foto que é do marley, né, aquele cachorro específico, tá? E se em vez de ter conceito, eu vou pedir licença para colocar um universal. Universal é um termo muito controverso, né, um termo aristotélico, e basicamente ele quer dizer que um tipo natural. Tá? Um tipo natural é um tipo que existe independente da nossa vontade. Então, por exemplo, aquela árvore que está ali fora, ela existe. O sol existe. Se eu, por algum acaso, eu morrer amanhã, a árvore continua lá, o sol continua lá. Então, essa é a ideia do tipo universal. A classe é um pouquinho diferente. Né? Classe é uma criação humana para um determinado, que a gente cria para um determinado fim. Então, por exemplo, eu crio a classe das pessoas que estão assistindo a aula tal hora, porque essas pessoas têm que fazer uma chamada. A classe dos carros que vão parar no estacionamento da UFPB, porque eu tenho que dar um crachá. Né? Então, isso é um pouco diferente dos universais, mas às vezes até as pessoas tratam como se fosse a mesma coisa. Bom, então nesse triângulo tem também os símbolos, né, representando indivíduos, né, a aresta da denotação. Os símbolos também, de certa forma, remetem aos universais, e os indivíduos instanciam universais. Eu tenho o universal cachorro, né, eu tenho o marley que instancia, é uma instância do universal cachorro. E eu posso criar a classe dos cachorros que vão ser vacinados. Então, é diferente. O universal cachorro é o cachorro, todos os cachorros do mundo, teoricamente, todos os cães do mundo, né, o que existiram em todas as épocas. Bom, com esse triângulo, eu vou dar aqui alguns exemplos, né, que vão me ajudar a explicar a minha ideia. Então, eu tenho aqui, como exemplo de indivíduo, o marley, né, que é o cachorro, é o cão que vive na corda. Outro exemplo, justamente, marley é um cão, também diz respeito a um indivíduo. Do lado aqui dos símbolos, eu tenho que cão é um substantivo. Eu já não estou falando de indivíduo, estou falando de uma entidade linguística, palavra cão. Cães familiares e cão são sinônimos. Então, eu estou lidando também com outro aspecto linguístico, são questão da sinonímia. Cães que são vertebrados já é uma verdade universal. Tá? Todos os cães são vertebrados. Não existe cão que não tenha órgãos que não sejam vertebrados. E por último, eu tenho que cães são possíveis transmissores de raiva. Né? Então isso é uma
possibilidade, é conhecimento, vamos dizer assim, contingente. Tá? Então, com esse exemplo, eu vou criar, eu não vou chamar de tipos de conhecimento, não, eu vou chamar de níveis de representação, e aí nós vamos dar vários exemplos de como que a tecnologia pode atuar em cada um desses níveis, né, de forma a prover uma interoperabilidade. Bom, os níveis que eu vou apresentar para vocês eu chamei de nível ontológico, contingente, linguístico e factual. Tá? Presente de novo aqui a figura, né, que nós acabamos de ver, para ficar mais fácil de explicar. Aqui do lado dos indivíduos, exemplo 1, né, nós temos um nível factual, com declarações sobre entidades concretas e seus relacionamentos comuns. Né? Então, é o caso do Marley, que vive num lugar que chama-se Panda. Tá? O Marley é um cão. Tá? Do lado de cá, tem as declarações sobre propriedades e significado dos signos da linguagem. Né? Símbolo é uma especialização de signo. Né? Então, aqui eu estou me referindo a questões linguísticas. Né? Eu tenho um substantivo, eu tenho esse sinônimo, eu tenho essa polissemia, né? São fenômenos linguísticos. Bom, em cima eu estou chamando de nível ontológico, são axiomas universalmente verdadeiros, né? Todos os cães são vertebrados. Tem vários exemplos disso, né? Na medicina que a gente está lidando, por exemplo, a gente só temos hepatite no fígado, tem jeito de ter hepatite em outro lugar. Né? São vários axiomas que existem, né, que podem ser facilmente levantados. E, por último, o nível contingente, que é o provável, típico ou possível. Né? Então, aqui o exemplo é que cães são possíveis vetores de raio. Bom, eu vou mostrar agora para cada um desses números, né, para cada um desses níveis, exemplos, né, de como que a tecnologia pode agir, e no final a gente vai juntar isso tudo para mostrar como os sistemas vão usar esses diferentes níveis, né, que a gente separa. Então, se a pessoa entender que nível de dados que ela está tratando, ela vai poder usar a ferramenta tecnológica mais adequada, né, e a gente vai ver que uma possibilidade de conseguir interoperabilidade seria via as ontologias. Bom, então eu vou dar um exemplo primeiro do nível factual. Tá? São declarações sobre indivíduos, no caso aqui o cachorro Marley, né? A instância universal Marley. Bom, declarações sobre indivíduos, elas são feitas da computação, né, nos computadores desde os anos 70, nos sistemas especialistas, por uma tripla chamada objeto, atributo, valor, que eu costumo até chamar de modelo OAV. Nos anos 2000, a gente teve coisa parecida, reinventada, né, que é o RDF, que foi até falado na palestra anterior, e que não é nada diferente do que aparecia nos anos 70, só que agora se chama sujeito, predicado, objeto, mas é a mesma ideia. RDF é uma coisa dos anos 2000, nós já temos aí quase 20 anos, né? Então temos outros recursos bem mais avançados para lidar com dados, mas RDF ainda continua sendo algo muito importante. Tem limitações em termos semânticos, eu vou explicar adiante, mas continua sendo uma linguagem importante. Então, essa linguagem sujeito, predicado, objeto, é exatamente, né, por exemplo, Flórida, né, é um tipo de estado, o exemplo que eu estou dando aí abaixo em cinza, né. Marley é um tipo de cachorro, Marley vive na Flórida. Então, não tem realmente uma forma mais intuitiva de representar dados que o RDF, né, me parece bem mais simples do que os bancos de dados, mas, de qualquer forma, né, fica aí a ressalva que ela tem limitações. Bom, a gente precisa de extrair dados, né, sobre os indivíduos, no caso lá, o Marley. Aqui é um exemplo, por exemplo, como se fosse um prontuário médico, né, tem uma pessoa com uma doença e eu tenho que instanciar essa pessoa, o tipo de doença e astenia graves, e eu tenho que instanciar para um termo geral que está em um vocabulário biomédico, no caso isnomédico. Tá? Então, essa extração, os termos no prontuário são marcados, né, com esses termos genéricos, né, de forma que eles possam ser identificados depois por sistemas. Então, essa é uma forma de extração
da informação, uma forma já de manipulação de indivíduos, né? Bom, agora eu vou dar um exemplo sobre a questão dos símbolos, né, no nível linguístico, tá? Bom, aqui é uma part of speech tagging, né, quer dizer, uma marcação das partes do discurso, que mostra que aquele termo lá, miastenia, é um substantivo. O fato dele ser um substantivo vai ajudar muito, né, aos programas aí, que lidam com padrões léxicos, né, identificar uma série de coisas. Eu vou mostrar exemplos, né, mas essa marcação, então, é muito importante, né, e os programas de linguagem natural fazem isso com muita eficácia hoje em dia. Aqui um exemplo justamente de um padrão para extrair definições de acrônimos de um determinado corpus, né? Então, por exemplo, com vários exemplos que são dados de padrões, né, eu consigo definir que CVA, né, significa alguma coisa. Então, a gente vai encontrar nos prontuários isso escrito de diversas formas. Uma das coisas também importantes falar, que eu esqueci de comentar ali no caso da miastenia, é que, por mais que a gente goste, né, que a gente queira estruturar um pouco os dados de um prontuário de paciente, a preferência dos médicos hoje em dia é quase 100% escrever em texto. Então, isso é uma coisa difícil do computador lidar, né? Então, mas é o que a gente tem que tentar, ao invés de criticar, tentar ajudar o profissional, né? Então, essa questão do texto livre, apesar de não ser, assim, comercialmente uma coisa ainda muito utilizada, vamos dizer assim, porque fica caro treinar, são muitas variações, né? Seria a forma preferida dos médicos, né, dos profissionais que vão lidar com isso. Bom, agora um outro exemplo, continuando na sequência, né, do nível ontológico, tá, dos universais. Bom, então, aí eu já tenho uma representação da web, com uma linguagem bem mais avançada que o EDF, é o Web Ontology Language, e eu tenho aqui, né, cachorro, cão é subclasse de vertebrado, vertebrado é subclasse de animal, né, a vértebra é subclasse de osso, e a classe dos vertebrados, né, quando eu coloco a palavra equivalente a, eu estou colocando condições necessárias e suficientes, que é o que se deve fazer para definir um conceito, né, completamente. Então, eu tenho que o vertebrado equivale a uma classe que é um animal e tem alguma parte que é osso, né? Isso é uma lógica, vamos dizer, meio aportuguesada, né? Mas se eu colocar isso em OWL e passar no motor de inferência, né, de uma ferramenta como proteger, de construção de ontologias, né, eu vou achar que não existe um cão que não tenha ossos. Então, veja que esse é um axioma universal inquestionável, né, e que a ontologia é capaz desse tipo de coisa. Ontologia não vai ser uma panaceia para resolver todos os problemas de integração, ela vai resolver problemas no nível básico. E problemas no nível mais complexo, mais abstrato, mais próximo da necessidade humana, vão ser problemas realmente difíceis de resolver. Mas acredito que a gente comece por algum nível, né, de dificuldade e depois vá evoluindo. Bom, aqui tem exemplo justamente dessa inferência que eu acabei de mostrar. Não existem pontos que não tenham ossos, né, é justo feito me proteger. Então eu tenho ali uma classe vertebrada abaixo de animal. Meu proteger, para quem não conhece, gente, é um editor de ontologia, né, que vem com motores de inferência já instalados. Motores de inferência são ferramentas, algoritmos, né, que fazem inferências automáticas, raciocínio automático, né? São coisas simples, mas são exemplos aí de inteligência artificial. Então eu tenho aqui o vertebrado do lado direito, né, a classe equivalente, tem parte alguma vértebra, né, subclasse de animal. Bom, se eu coloco uma consulta, né, como está aí do lado direito acima, e peço todos os cachorros que não têm alguma parte que seja osso, e o motor de referência me devolve aí embaixo do lado direito, não existe essa classe, nothing, tá? Então,
você construir ontologias para nós da ciência da informação, que trabalhamos com grandes vocabulários, é muito interessante porque o motor de inferência te ajuda a achar coisas que você não fez, não viu. Né? Às vezes você vai trabalhar com um vocabulário de 10 mil termos, isso é bem razoável, você conferir, vamos dizer, exatamente, né, a consistência do seu vocabulário. Bom, aqui tem outro exemplo, né, de extração de relações taxonômicas, que são as relações básicas que a gente encontra em ontologia, através de padrões lexicomânticos. Né? Então, se ele acha um substantivo tal, né, eu tenho depois a palavra such as, tal que, né? Então, por exemplo, um exemplo, né, bind properties such as GAL3, né? Então, ele vai identificar que esse GAL3 é subclasse de uma proteína AGE binding, né? E abaixo outros padrões, né? Eu vou conseguir identificar, por exemplo, que fraturas, né, são tipos de machucados, né, de danos, né? E, por exemplo, que esquizofrenia é um tipo de doença mental. Essas padrões são os problemas de linguagem global, né? Então, essa é uma tecnologia muito importante hoje em dia. Aqui, exemplo de extração de outras relações, né? Por exemplo, na SNOMED, via um algoritmo que faz um webmining, né? Sai procurando na própria internet, ou um banco de dados tipo Wikipedia ou outros Wikipedia, né? E, por exemplo, aqui nessa busca aqui, achou que a gastrite é um tipo de inflamação do estômago, né, com mais frequência. Então, isso bate com a definição que está do lado direito acima, aí, nessa caixinha, que é a definição do SNOMED. Tá? Então, o algoritmo de busca aí fez um bom trabalho, né? Foi buscar na própria web, né? E conseguiu a informação. Bom, por último, vou dar um exemplo do nível contingente, né? Que seria um conhecimento típico, possível, né? Provável, mas não 100% dos casos. Então, o exemplo que eu dei lá atrás foi que os cães são possíveis detentores de raiva, né? Bom, essa aqui é uma fala do Rector, que é um dos mais importantes cientistas de ontologia do mundo, é um professor inglês de Manchester, né? Ele fala que muito trabalho de ontologias na área de computação o objetivo é integrar o raciocínio típico, né, clássico de ontologias com o raciocínio probabilístico. Tá? Isso porque medicina trabalha em grande parte com dados estatísticos, mas a ontologia trabalha apenas com o raciocínio clássico. Então, em geral, os sistemas clínicos vão muito além do que a ontologia pode proporcionar. Mas o que eu defendo, que eu vou concluir, é que a ontologia é o primeiro nível de integração que a gente pode proporcionar para sistemas, para depois pensar em níveis mais avançados, mais, vamos dizer, abstratos, próximos do raciocínio humano, do raciocínio profissional, no caso, o médico. Bom, aqui o exemplo da tripla RDF que nós já falamos lá atrás para mostrar como é que o conhecimento contingente pode ser representado simplesmente em RDF. Como eu já tinha dito, o RDF não é uma linguagem que tem uma semântica bem definida, né? Os termos podem ter diferentes interpretações, eles são complexos no sentido que eles são montados com mais de um termo atômico, né? E eu não posso afirmar 100% dos casos quando eu faço declarações em RDF. Então, no exemplo que eu dei embaixo, com a tripla sujeito, predicado, objeto, eu tenho, por exemplo, na segunda linha, que tabaco causa câncer. Bom, a gente sabe que isso é verdade, mas não é verdade em 100% dos casos. Então, é um caso de representação que pode ser feita em RDF, né, de conhecimento contingente. E outros casos mais aí que eu citei, né, como febre, sugere malária, mas também tem uma série de outras implicações, né? O cachorro pode ser transmissor de raiva, mas nem sempre. Tá? Bom,
Um vocabulário, só para citar também, muito conhecido da ciência da informação, o MESH, que foi criado por bibliotecários, o Medical Subject Feelings, né? Ele traz também exemplo dessa ideia de conhecimento contingente com as concorrências. Por exemplo, esse conceito MESH que está definido aqui, desordem bipolar, né? Ele está definido na MESH como uma terapia de drogas, como prevenção e controle, como uma complicação. Quer dizer, eu tenho vários labels que eu posso classificar essa desordem bipolar de acordo com o MESH, né? Então, demonstrando as várias possibilidades também que eu posso usar para extração de dados, né, de moleculares eletrônicos, por exemplo. Bom, e por fim, as diretrizes são chamadas aqui nos Estados Unidos guidelines, né, diretrizes clínicas práticas, são basicamente áreas de decisão, né, principalmente para casos de urgência, de emergência, ou casos já bem conhecidos, que o médico ou a pessoa que atender vai seguindo determinados padrões, né? Isso tem, inclusive, implicações éticas. Se ela não segue esses padrões, depois ela pode ter que explicar legalmente por que não seguiu, né, as guidelines do hospital. Daí também a gente pode tirar várias regras que são usadas, né, nos sistemas, né, na construção de ontologias, com os sistemas baseados em conhecimento. Bom, então eu passei para vocês uma grande quantidade de informação, né, num período relativamente pequeno. Só lembrando, então, a arquitetura geral que a gente viu desde o início tinha os 4 níveis, né, que vieram lá do triângulo do Peirce, né, originariamente. Quer dizer, a gente está fazendo essa conexão, os símbolos, os indivíduos e os universais, e representamos esses 4 tipos de, vamos dizer, de níveis, né, não chamaria assim de conhecimento, vamos dizer de níveis de dados, né, o nível linguístico, o nível factual, o contingente e o ontológico. Quando a gente junta isso tudo agora, é possível ver que nós temos de um lado, do lado esquerdo aqui, os símbolos, né, conhecimento sustentável, tá? Quer dizer, uma vez que eu defini que cão é sinônimo de canes, né, tudo ali está resolvido. E do lado direito, a gente tem, de certa forma, conhecimento dinâmico, né, que vai representar as coisas que acontecem no mundo à medida que vão acontecer. O Marlon hoje mora na Flórida, amanhã ele pode morar em João Pessoa, né, isso tem que ser representado e atualizado. E bem como também o conhecimento contingente vai modificar à medida que a ciência vai avançando, vai encontrando novas formas de prever as coisas, né? Então, isso aqui mostra, de certa forma, bom, e do lado do conhecimento sustentável, tem, obviamente, nós temos o conhecimento ontológico, que ele vamos dizer assim, são axiomas fixos, né, mas, obviamente, ele é falível, né? A ciência está sempre evoluindo, obviamente, como um livro tem que ser atualizado em 10 anos, uma ontologia também, tá? Mas para mostrar como é que a gente tem que pensar a ontologia como, né, uma ferramenta, vamos dizer, que carece de ser sempre atualizada e que a gente chama de curadoria, né? Bom, agora eu vou, então, ligar todos esses níveis, né, mostrar a minha ideia de como é que os sistemas de informação deveriam funcionar na arquitetura geral e concluir com a minha percepção de como as ontologias podem ajudar nesse sentido, né? Então, nós temos os usuários do sistema de informação, e aqui eu coloquei, né, vários repositórios que representam justamente aqueles níveis de conhecimento que acabei de mostrar, né? O repositório de símbolos, né, que vai ser o trabalho de ferramentas de linguagem natural, as ontologias, que são modelos da realidade, né? Repositório de regras, por exemplo, as diretrizes clínicas que eu mostrei, né, que são árvores de decisão, basicamente. Repositório de fatos, né, consistentes com a realidade, como é o caso lá do cão que vive na Flórida, né. Então, eu tenho todos esses níveis, vamos dizer, dispersos e misturados nas fontes de dados que eu vou trabalhar. E esses níveis, né, o sistema de informação vai usar todos esses níveis.
né? Vai usar o repositório de regras, de fatos, as ontologias e os símbolos. Bom, os símbolos vão ser usados para representar as ontologias, que teoricamente mostram o que é a realidade, e também vão ser utilizadas no sistema de informação, né, onde a gente tem as interfaces de acesso, né, ao usuário. Já as ontologias vão prover significado para as regras e para o repositório de fatos, né, ali você define as coisas que acontecem na prática. Então, dessa forma, com essa arquitetura, eu vejo a forma que as ontologias podem contribuir com a interoperabilidade. Primeiro, eu queria dizer, assim, finalmente, eu queria dizer que a interoperabilidade, da forma que eu estou colocando aqui, é interoperabilidade semântica. Semântica tem a conotação de semântica formal, né, que é o que nós entendemos na web semântica, não se trata da semântica que a gente trabalha na linguagem natural, e ontologias podem ajudar a mitigar esse problema de interoperabilidade num nível realmente básico. Né? Se eu tenho que, por exemplo, um determinado osso do corpo, né, no hospital, no outro eu tenho que ter basicamente, né, se a gente pensar em representações canônicas, o osso no mesmo local, no outro hospital representado teoricamente da mesma forma. Agora, se eu for trabalhar com inferências do médico, de determinadas características do paciente, talvez a ontologia não seja capaz de representar isso tudo. Mas nós temos bons modelos que tentam fazer isso também, baseados em ontologias, né, que eu posso talvez apresentar em outra oportunidade, que o nosso tempo aqui é curto. Bom, então, basicamente, o que eu queria mostrar é isso, né? Tem aqui as diversas referências aí que foram usadas, depois posso mandar essa palestra aí para o Guilherme, né? E agradecer a vocês aí a atenção, né? Eu imagino que vocês já... Tudo bem? Professora, como vai? Tudo bem? Tudo bem, obrigada. Olha, eu queria apenas salientar uma coisa. Eu queria, em primeiro lugar, dar os parabéns pela sua apresentação. E salientar apenas uma coisa para não ficar nenhum equívoco aqui. Professora, desculpa, não estou conseguindo entender. Não está a conseguir, tenho que falar mais devagar. Se eu falar assim... Acho que é a altura do microfone. Analice, por favor. Tem que levantar. A professora Analice vai chegar aqui mais próximo do computador. Com este microfone? Não. Direto ali. Ok. Aqui? Isso. Olá, Maurício. Professora, vai, agora sim. Olá. Bom dia. Olha, a minha questão, eu vou falar um bocadinho mais alto porque é para as pessoas me ouvirem. Ótimo. A minha questão não é uma questão, é um comentário que eu acho que é importante clarificar, porque o professor Maurício falou aqui na questão do RDF e do OL, e eu gostaria de clarificar que o OL é RDF, concorda comigo? Suponho eu. Sim, perfeito. Só para ficar essa questão clarificada. Portanto, o RDF é a tecnologia de base da web semântica sobre a qual as outras se constroem. Agora, o OL foi, podemos definir como uma aplicação RDF extremamente poderosa que permite fazer estas coisas que o professor Maurício aqui tão brilhantemente apresentou. Era só esse comentário. Obrigada. Não sei se quer dizer alguma coisa. Sim, professor, então pode para a gente, só um comentário um pouco mais antigo, né? A gente vai andando para casa, eu estava pegando um registro, né? Mas, na verdade, a história começou com language em 70, e no ano 98 apareceu em 89 o HTML, em 98 o XML e em 2000 o RDF. Então, na verdade, todos são filhos do XML lá, usado na década de 70, e daí nós estamos aí passando por RDF, RDFS, e hoje em dia o OWL. E a senhora tem toda a razão, a sintaxe OWL é RDF. E servem para coisas diferentes, não é? Principalmente servem para coisas diferentes. Uhum. Não é? É só esse
Mário, obrigada. Ok. Obrigada. Obrigado, Maurício. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta ao professor Annalise? Por favor. A gente tem que chegar aqui próximo do micro, porque ele está com problema no microfone. Tudo bem? Meu nome é Gustavo, sou professor do UFSC. Tá, como vai? Tudo bem? Tem uma pergunta aqui que eu percebi quando o processamento de linguagem natural que foi feito para textos em inglês, certo? Uhum. E os resultados foram uma boa acurácia assim, na retirada de entidades, certo? Sim. Vocês chegaram a aplicar para português? Pois é, Gustavo, esse é um problema que a gente tem, talvez você esteja trabalhando com isso, a gente tem um problema no Brasil, falta de facilidade para achar dados para trabalhar, né? Então, nós temos um projeto hoje, que eu estou orientando na UFMG, que é doutorado, que faz justamente, ele pegou 150 gigabytes de dados, né, que é o dado do Hospital das Clínicas, inteiro da UFMG, e está fazendo um trabalho de identificação automática, via machine learning, né? Então, depois que ele terminar isso, o objetivo é justamente servir a comunidade brasileira. Então, a gente vai colocar isso disponível, né, já um projeto conjunto lá com a medicina, para que qualquer profissional como você, eu, outros colegas que trabalham na área, como Marcelo, Guilherme, Renato, né, qualquer um possa, a professora que falou antes, né, possa usar esse material em português. Mas aí vocês iriam disponibilizar um motor, né, um motor de extração de entidades, é isso? Não, ele seria treinado só para aquele documento específico lá? Não, na verdade é o seguinte, ele pegou uma base grande de dados da UFMG e está aplicando um algoritmo para tirar a identificação do dado. Aí nós vamos ter grande base em português, com 150 GB de dados em português para poder trabalhar com com as ferramentas de processamento de linguagem natural. Hoje em dia, um grande problema que a gente tem, em inglês, como você disse, tem muita base de dados, mas em português não tem. Por isso que a gente está realizando esse novo projeto na Federal para tornar disponível uma grande base em português. É a base, então. Tá certo. Tá. Obrigado, respondido. Ok. Maurício, muito obrigado. Vou perguntar se mais algum colega gostaria de fazer um questionamento. Pois não. Alguém, pessoal, gostaria de perguntar alguma coisa para o professor Maurício? Então, Maurício, eu acho que todos os colegas estão satisfeitos. Eu quero agradecer a sua participação, ter saído aí das suas atividades aí nos Estados Unidos de pós-doc. É pós-doc, né? Sim. Isso, para nos atender. Então, muito obrigado. E Prazer. à tarde nós teremos aqui outro representante do PPG-GOP, o professor Bax, que vai estar aqui nos representando também o programa. Então, muito obrigado, professor, e sucesso nas suas atividades. Eu posso cancelar a transmissão? Sim, obrigado a todos e a você, Guilherme. Muito obrigado. Vamos ficar. Tchau, tchau. Então, encerramos as atividades desta manhã, vamos ter um breve intervalo para o almoço e retornamos a 1h30 com a palestra do Dr. Luiz Fernando Saião, intitulada Curadoria Digital e Dados de Pesquisa. Depois do intervalo, a palestra com o Dr. Pedro Luiz Pizzigatti, com a palestra Infraestrutura Brasileira para Dados de Pesquisa, Reflexões. E, por fim, uma mesa redonda intitulada A Emergência dos Dados de Pesquisa na Ciência Contemporânea. Então, muito obrigado pela presença e até mais tarde.